Bom dia, alunos, tudo bem? Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2019. Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 148, Enem 2019, caderno amarelo. Professor Wagner. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então vocês estão vendo aí uma matriz quadrada. Por que matriz quadrada? Porque essa matriz tem o mesmo número de linhas e colunas. No caso, essa matriz tem 5 linhas e 5 colunas. Os elementos da primeira linha são 3, 2, 0, 1 e 2. Os elementos da segunda linha, 3, 2, 4, 1 e 2. Os elementos da terceira linha, 2, 2, 2, 3 e 2. Os elementos da quarta linha, 3, 2, 4, 1 e 0. E os elementos da última linha, 0, 2, 0, 4 e 4. Então, como nós lemos no texto, cada linha representa o número de acertos de um aluno em um determinado dia da semana. Então, por exemplo, Ana teve 3 acertos no teste da segunda-feira, 2 acertos do teste da terça-feira, nenhum acerto no teste da quarta-feira, 1 acerto no teste da quinta-feira e 2 acertos do teste da sexta-feira. E assim com o Bruno, Carlos, Denis e Érica. Então a segunda linha corresponde ao número de acertos de Bruno, a terceira linha, número de acertos de Carlos, a quarta linha, número de acertos de Denis e a última linha, o número de acertos de Érica. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias de semana de segunda a sexta-feira, respectivamente, que esses testes foram aplicados. Então veja só, os elementos da primeira coluna representam os acertos na segunda-feira. Os elementos da segunda coluna representam os acertos dos testes da terça-feira. Os elementos da terceira coluna representam os acertos dos testes na quarta-feira. Na quarta coluna, os acertos dos testes na quinta-feira. E na última coluna, os acertos dos testes da sexta-feira. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado. Letra A, segunda-feira. Letra B, terça-feira. Letra C, quarta-feira. Letra D, quinta-feira. Ou letra E, sexta-feira. Então vamos lá. Olha só o que eu fiz. Cada coluna eu representei os números numa caixa de texto com uma margem com uma determinada cor. Por exemplo, na primeira coluna, os números estão numa caixa de texto com a margem amarela. Na segunda coluna, os números estão numa caixa de texto com a margem na cor vermelha. E assim, na terceira coluna, a margem azul. Na quarta, a margem laranja. E na última coluna, a margem verde. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os números de cada coluna. E aquela soma que for a maior vai representar o dia em que o teste teve mais acertos, que é a resposta dessa questão. Então vamos somar os elementos da primeira coluna. 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0 igual a 11. Vamos agora somar os elementos da segunda coluna. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 10. Agora vamos somar os elementos da terceira coluna.
0 mais 4 mais 2 mais 4 mais 0 igual a 10. Agora vamos somar os elementos da quarta coluna. 1 mais 1 mais 3 mais 1 mais 4 igual a 10. E a soma dos elementos da última coluna, 2 mais 2 mais 2 mais 0 mais 4 igual a 10. Então, a coluna que tem a maior soma é a primeira coluna, que corresponde aos testes realizados na segunda-feira. Então, a resposta é o dia que teve os testes com a maior soma de pontos é segunda-feira. Solução, resposta, letra A. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.